Em todos os cantos do mundo, sempre tem alguém lutando pela sua liberdade, e foi isso que alguns cubanos fizeram ao tentar criar o Partido Libertário Cubano. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por JJ Liber e narrado por Gordinho Caipira. Em 7 de maio de 2017, após a perseguição de vários libertários cubanos na época pelo ainda vigente regime comunista, um grupo de ativistas determinados em Havana uniu-se e criou um partido político libertário, nomeado em homenagem ao pai fundador de Cuba, que morreu na Guerra de Independência contra a Espanha. Essa cadeia de eventos começou quando 2 libertários foram presos pelo crime horrendo de se reunirem em uma casa privada para ler livros e discutir sobre o Estado mínimo e livre mercado. Enquanto isso, Ubaldo Herrera Hernández e Manuel Velázquez Vicea, associados ao Instituto Mises de Cuba e à Biblioteca Libertária Benjamin Franklin, foram ameaçados por agentes de segurança do Estado vestidos como civis. Esses agentes retornaram à noite com a Polícia Nacional Revolucionária para prender os 2 libertários sob a falsa acusação de tentativa de assalto. Ambos permaneceram encarcerados na prisão laboral de Melena del Sur, enfrentando acusações de distribuição de propaganda estrangeira. Aquela velha tática de um regime autoritário em impor falsos crimes sobre aqueles que pensam diferente do que o Estado deseja. Até mesmo no famoso 1984 de George Orwell, o regime da Oceania atribuía inúmeras acusações falsas aos que pensavam diferente, e incluindo, ironicamente, o crime de serem agentes a mando da Eurásia, tal como aconteceu com os 2 libertários cubanos mais de 60 anos após o livro ter sido feito. Uma semana após o incidente, o Partido Libertário de Nevada dos Estados Unidos publicou um comunicado em inglês e espanhol denunciando a prisão dos 2 ativistas. Em seguida, o Comitê Nacional Libertário Norte-Americano, o Partido Libertário da Espanha e o Partido Libertário da Rússia também se manifestaram. Outros 3 membros do Mises Cuba e da Biblioteca Libertária Benjamin Franklin foram detidos, mas libertados em menos de 24 horas, acompanhados de ameaças de que a biblioteca existiria apenas enquanto o regime permitisse. Quando os libertários se reuniam, a polícia cercava a casa para impedir entradas e prender aqueles que saíssem. A biblioteca libertária deles funcionava numa rede física descentralizada, na qual várias pessoas tinham um livro em sua casa e quem quisesse ler aquele livro poderia ir até a casa de outro membro para ler, contudo funcionando de maneira mútua e voluntária. Mas é claro que o Estado iria querer impedir ações pacíficas entre pessoas, constantemente assediados pela polícia estatal cubana, e cientes de que novas prisões ocorreriam, os libertários de Havana decidiram dobrar a aposta e elevar o nível de sua dissidência pacífica, fundando o Partido Libertário Cubano José Martí. O partido estruturou-se em 3 frentes: o Partido para Ação Política e Candidaturas Eleitorais, o Instituto Mises Cuba para Pesquisa e Educação Econômica e a Biblioteca Libertária Benjamin Franklin, uma biblioteca funcional que sediava reuniões e grupos de estudo. Para serem eficazes e superarem os desafios impostos pelo regime, os libertários cubanos buscaram apoio financeiro estrangeiro. Os doadores poderiam doar por meio do PayPal ou entrar em contato diretamente com o Partido Libertário de Nevada ou para a carteira de Bitcoin dos libertários cubanos voltada ao ativismo popular. Os libertários e simpatizantes libertários conhecidos que estavam presos eram Ubaldo Herrera Hernández, Manuel Velázquez Vicea, René Ronco Machín, Rolando Guerra, Roser Ayala Garcia e Rafael Averof Rodrigues. Os libertários de Cuba estavam realizando algo histórico e pediam oficialmente ajuda ao mundo. Os libertários ao redor do mundo deveriam ser os primeiros a responder a esse chamado. Até as últimas semanas da Guerra Revolucionária Cubana, a guerrilha de Fidel Castro do 26 de julho teve somente 300 combatentes. Então imagine quantas chamas de liberdade poderiam ser acesas por ativistas pacíficos e esperançosos para que o fogo crescesse na mente do povo cubano, que sofre agora com o total colapso da infraestrutura elétrica do país. O nome incluído no título do partido, José Martí, se deve ao escritor, poeta e jornalista de mesmo nome, que é considerado um dos principais heróis nacionais de Cuba, tendo lutado pela independência cubana contra o domínio espanhol e ajudado a organizar a Guerra de Independência de Cuba em 1895 até 1898. Além disso, ele também foi um intelectual influente, defendendo ideias de liberdade, justiça e autodeterminação. Morreu em combate contra tropas espanholas e se tornou um mártir cubano. Mas se na época ele pregava a luta por liberdade, hoje ele é reverenciado pelo governo comunista, que reprime a liberdade dos próprios cubanos, ao mesmo tempo em que os exilados e opositores também respeitam sua figura histórica e preservam os valores que ele defendia.
O Partido Libertário Cubano José Martí usou o nome dele como símbolo porque ele é amplamente reconhecido como o maior ícone da luta pela liberdade em Cuba. Martí argumentava contra qualquer forma de tirania, sendo doméstica ou estrangeira. Seu ideal de uma Cuba livre ressoa bem com a atual causa dos libertários, que buscam diminuir o poder do Estado e garantir os direitos individuais de cada um, ao contrário do governo socialista, distorcendo sua imagem para seus próprios fins. Obviamente, o regime cubano não reconhece oficialmente partidos de oposição e qualquer atividade política dissidente é reprimida com força. Jornalistas independentes como os do portal 14 Medio sofrem censura e detenções arbitrárias. Ativistas como José Daniel Ferrer, líder da União Patriótica de Cuba, foram presos repetidamente sob acusações forjadas. Durante os protestos de 11 de julho de 2021, milhares foram detidos, incluindo artistas como Luis Manuel Otero Alcântara, fundador do movimento San Isidro, que permanece preso. A repressão também se estende ao exílio forçado, com dissidentes sendo pressionados a deixar o país para evitar perseguições. Vários países autoritários como Cuba e Rússia, ou até países mais estatistas e com uma política dominada pela esquerda como a Espanha, conseguiram ter grupos que formaram seu próprio partido libertário, mesmo que pequeno e altamente reprimido a princípio. Isso nos dá força para a ideia de formar o nosso próprio partido libertário aqui no Brasil. O presidente argentino Javier Milei e o candidato libertário do Chile, Johannes Kaiser, conseguiram formar seus próprios partidos libertários em seus respectivos países. E embora a burocracia brasileira para a criação de um partido seja bem maior, isso não é um sonho impossível. É claro que o STF e as altas instituições barrariam qualquer tentativa de criar um partido bem-sucedido, tal como foi com as dificuldades de Bolsonaro para criar um partido próprio. Isso também foi refletido de maneira oposta, no qual o antigo MBL, liderado por Arthur Duval e Renan Santos, está agora facilmente conseguindo criar seu próprio partido, mesmo não conseguindo nada relevante nas eleições recentes e sendo odiado por toda a direita. Na prática, eles serão usados apenas como oposição fraca e controlada para servir de alternativa à extrema-direita bolsonarista, ganhando poucos votos e não ameaçando o status quo da coalizão do PT e dos partidos de centro no poder. Um partido libertário brasileiro funcionando como um movimento de adesão voluntária poderia funcionar e ajudar a eleger pessoas para reduzir o Estado brasileiro, mesmo não sendo reconhecido oficialmente como um partido propriamente dito. A luta contra o Leviatã não é fácil, mas os últimos anos mostram que os libertários têm sim espaço na política, mesmo em países anteriormente dominados completamente pelo estatismo e pelo esquerdismo universitário. As pessoas naturalmente perdem o interesse em falsas promessas dos socialistas para quererem seguir aqueles que propõem menos interferência na vida deles, mais liberdade e uma economia realmente estável, não uma economia mantida artificialmente por subsídios do Estado e prestes a colapsar. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!